Com todas as sortes de bênçãos. Aqui estamos nós, 11 horas e 40 minutos. Eles ainda estão degustando aí a sabedoria da graça sem retoque. Vocês estiveram lá? Isso aí, se inscreva. Vamos lá ouvir essa graça sem retoque, a sabedoria da graça pela voz feminina de Cris Ribeiro e Jaqueline Moraes. Muito bom? Bem, nós estamos aqui para dar continuidade a esta abundância da graça, a mais um encontro, né? Este encontro virtual, a Igreja de Cristo se reunindo, enquanto você faz aí o seu almoço. Minha esposa está fazendo aqui um pezinho de galinha bem gostoso aqui, colágeno, né? Pezinho barato, claro, um pé sem chulé e sem cutícula. É muito importante quando você for fazer um pé de galinha aí na sua região, você fazer um pé sem cutícula e sem chulé, tá bom? Já chegou, né, Raquel? Aí, qualquer hora eu vou fazer uma receita de um pé de galinha legal para vocês aí. Não pode comer muito por causa da gordura, mas tem colágeno. Bom, deixe-me falar com você até que ponto o Evangelho tem mudado a sua vida, modificado. Até que ponto a mensagem da graça de Deus tem causado um impacto, e eu acredito que de forma positiva, na sua vida. Porque veja o que acontece, e eu quero caminhar com cuidado com você nesses poucos minutos aqui, neste bate-papo de gotas de sabedoria. Existem algumas pessoas que são frustradas porque tentaram fazer alguma coisa e não tiveram êxito. E por isso elas julgam errado aquilo que é aprovado pelos outros. Eu estava conversando com um abençoado e me disse assim: eu não gosto de carro. Eu falei: é o direito seu. É porque eu não vejo necessidade de ver carro. Espera aí. Então você é uma pessoa frustrada que não consegue ter um veículo e está achando que é errado quem tem. É uma outra questão. Você não gosta de carro, não é verdade? Então não ande de carro, não usufrua dos benefícios do carro. Então, influenciar as pessoas com aquilo que é positivo, assim como o Evangelho me influenciou. Então, eu não posso dizer aos senhores que a graça de Deus é uma má influência, se ela é boa na minha vida. Então, para mim dizer a alguém, ou num canal, ou no meu cotidiano, que a graça de Deus influencia as pessoas para o erro, eu não posso falar da graça. Porque senão eu estou usando a mesma graça que eu digo que influenciou você, eu estou usando a mesma graça, dizendo que eu uso a graça para influenciar positivamente. Outro usa a mesma graça para influenciar positivamente. Se a graça, a mensagem da graça é uma só, é o Evangelho do Cristo ressuscitado. Bom, o que eu quero perguntar a você? Até que ponto esta graça te influenciou positivamente? Porque veja, abençoados, o tema aí é a influência de Cristo e o teu evangelho. O evangelho de Cristo e a sua influência. Veja, nós éramos influenciados pelo sistema religioso, sem evangelho. Tudo o que nós fazíamos no sistema religioso não era a influência do evangelho. Nós éramos influenciados por aquilo que a religião colocava, com medo, pela culpa, pelo achismo do pastor. Hoje, na graça de Deus, nós somos influenciados pela mensagem do Evangelho do Cristo. O apóstolo Paulo disse o seguinte a Timóteo: Paulo foi um dos maiores influenciadores no seu tempo. Paulo veio contradizer toda a mensagem legalista, aonde o sistema religioso legalista judaico prevalecia, aonde todas as pessoas nos dias de Paulo tinham o templo lá em Jerusalém
como o centro da adoração, era o epicentro de uma devoção ao templo religioso, e Paulo acabou influenciando as pessoas nos seus dias com a mensagem que saía da sua boca. Quando Paulo debatia acerca da influência da graça de Cristo, que não era dele, mas era da graça de Cristo, Paulo não tinha o que mostrar, até porque a graça estava em curso nos seus dias. Então, Paulo não tinha o que mostrar. Quando ele chega aos Gálatas, ele não tinha a epístola dos Gálatas. Ele escreveu para acertar algumas situações, mas eles abriam a Torá. Mas olha o poder influenciador na vida de Paulo, porque era uma realidade e não algo que ele trazia como um achismo, tá? Então, quando Paulo dizia, se você circuncidar, você está separado de Cristo, ele ia mostrar isto aonde? Se a Torá dizia que tinha que circuncidar. Então, Paulo influenciava as pessoas porque isto era uma verdade nele. Então, a influência da graça de Deus, ela causa bons resultados porque é uma verdade em Cristo. Isto não é uma verdade de Geraldo. Não adianta que Geraldo não vai influenciar ninguém com os seus achismos. É porque eu acho, é porque tem que ser assim, é porque se você fizer 2 passos para a direita, 1 para a esquerda. Não, isso não causa influência. Isto causa manobra. Mas nós não somos mais manobrados como o sistema fazia. Então, a graça de Deus, ela tem se tornado um potencial. A graça de Deus, ela tem se tornado esta coisa poderosa, maravilhosa. Por quê? Porque ela não está baseada no achismo de um homem. Quando nós, e digo nós, os pregadores da graça de Deus, falam alguma coisa do Evangelho, eles mostram pautados no Evangelho. Eu não posso chegar aqui para vocês dizer assim, porque a graça de Deus faz mal. Mostra, não tem como. Não, porque a graça de Deus é detentora de um homem só. Mostra. A graça de Deus, abençoados, é o Evangelho do Cristo ressuscitado. É a sã doutrina. E todas as pessoas que pregam o Evangelho, não é pregar o meu pensamento, não é pregar o que eu acho, a minha opinião. Eu tenho opiniões, assim como Paulo tinha. Paulo dizia, digo eu, não o Senhor. Então, nesse ponto aqui, eu analiso como opinião aquilo que Paulo achava. E eu não crio um estudo ou uma palavra ou uma pregação em cima da opinião pessoal de Paulo. Ele dizia, eu também penso que eu tenho o Espírito de Deus. Eu não prego em cima daquilo que Paulo pensava. Eu prego em cima daquilo que era uma revelação transcendental para os nossos dias, e em cima desta pregação isto é atualizado para que seja aplicado na sua vida. E isto causa uma boa influência na sua vida. Hoje, você não é influenciado por Geraldo. Geraldo não é um influenciador. Eu sou um influenciador na minha casa, na minha família, no meu trabalho. Agora, eu sou um pregador de um evangelho que acaba te influenciando porque é uma verdade e uma realidade. Ao contrário do que era o sistema religioso doutrinal, que nos influenciava com os misticismos, com as campanhas, e a pessoa numa dependência de buscar uma cura, de buscar um milagre, de buscar uma respostas para os seus anseios, acabava deixando-se influenciar pelo engano. Quantos de nós não ficamos presos a isso? Eu fui perguntar aqui, de uma forma mais nítida e clara, o que significava esta palavra na sua raiz. Influenciar é causar ou sofrer uma modificação física ou intelectual.
foi exatamente o que aconteceu conosco no sistema religioso. Fomos influenciados, então isto houve uma mudança física, houve uma metamorfose avessas e houve também uma influência intelectual. Sabe o que aconteceu? Nós deixamos de pensar e de raciocinar. Esta é uma influência nefasta. A graça de Deus não. A graça de Deus trouxe uma influência comportamental, mas trouxe também uma influência intelectual positiva. Por quê? Porque deixamos de prestar o nosso culto exteriorizado, aquele culto onde tudo era palpável, tangível, e agora prestamos o nosso culto racional, a racionalidade do impacto causado pela influência do Evangelho nos fez agora entender a nossa posição em Cristo, que nós somos libertos do império religioso e livres para discernir, por causa da influência do Evangelho, aquilo que queremos para nossas vidas. Bem, até que ponto a graça de Deus me influenciou? Ao ponto de eu ter coragem de vir a público e colocar aquilo que eu penso a respeito da sã doutrina. Então, ninguém que está em graça está obrigado, primeiro, a se reunir. Ninguém que está em graça está obrigado a ir num local achando que Deus está lá. Não. A graça de Deus nos influenciou positivamente e entendemos que indo a um local físico ou estando aqui, Deus está aqui. É como eu disse a um abençoado há pouco tempo atrás. Por que é que as pessoas vão a um local para se reunir em graça? Porque elas encontram pessoas que pensam como elas, no desejo de se confraternizar, no desejo de estar juntos. Porque, amados, veja, este local agora, neste momento, 11h47, se torna a igreja de Cristo quando todos nós estamos reunidos. Agora, aonde é que te impulsiona você estar aqui? Algumas pessoas, quase 200 e poucas pessoas nesse exato momento aqui ao vivo conosco. 11h40, 13/7/2021, 11h47. É porque a alegria de estar num chat ao vivo, a alegria de estarmos aqui. Por quê? Porque sabemos aqui que nós estamos guardando a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aquele irmão pensa como eu penso. É claro que entra algum outro ainda influenciado pela religião que cai aqui de paraquedas, mas a grande verdade é que o Evangelho, e não Geraldo, o Evangelho, e não Elson de Jesus, o Evangelho, e não Messias Carvalho, o Evangelho, e não Alexandre Marques, o Evangelho, e não André Pimentel, o Evangelho nos influenciou de forma positiva a ponto de nós abandonarmos as velhas práticas cerimoniais e nos lançarmos a esta sã doutrina. Afinal de contas, a influência é tão forte, tão positiva, que nós entendemos que quanto mais recebermos a abundância da graça, mais nós reinaremos em vida e viveremos em perfeita vitória. Olha, em mim, o Evangelho trouxe grandes mudanças. Me fez pensar, me fez agir de forma coerente. O Evangelho da graça de Deus transformou a minha postura, a minha vida e a minha visão de ver Deus, de ver a mim mesmo e de ver o meu próximo. Isto é uma influência maravilhosa. Uma vez que somos influenciados, cada um é livre para se reunir ou não. Cada um é livre para estar aqui no YouTube ou não. Cada um é livre para poder ver aquele canal, aquele outro. Isto é a influência que nos deu capacidade de estar aonde nós queremos estar ou não. No sistema religioso, nós não tínhamos essa opção. Se você não congregasse, Deus soltava a mão. Se você não desse o dízimo, devorador ia na sua casa. Se não participasse da ceia,
estava em pecado. Olha a influência nefasta em que aquele sistema arcaico tinha. Então, viver em graça é uma nova religião? Não, é ser livre de todas. Viver em graça não é uma obrigatoriedade. Eu estou aqui, não obrigatório. Eu estou no sagrado encargo de anunciar a influenciadora graça de Cristo para que tu tenhas condição de discernir o que é bem, o que é mal, o que serve para você e o que não serve, o que você aprova e o que você não aprova. Influenciados por esta palavra, nós temos esta capacidade. Eu acredito que você está sendo bem influenciado, porque você não segue a ideia de Geraldo, você não segue costumes de Geraldo, você não está debaixo da cobertura espiritual de Geraldo, você segue o evangelho que Geraldo anuncia, assim como o apóstolo Paulo, assim como Apolo, assim como os pregadores da graça de Deus, assim como você, que é também um propagador do evangelho da graça de Deus. E aí você vai influenciando a outros para que outros ouçam, como Paulo disse a Timóteo na sua segunda epístola, no capítulo 2, no versículo 1 e 2. Olha aí, ó. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Segunda epístola de Paulo, no capítulo 2, no versículo 2 também. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo, não mude, vai influenciando, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir os outros. Então, se eu recebo esta instrução e me fecho em copas, não influencio você com o evangelho, outros não são influenciados e transmite a outros e não transmite a outros, e a graça, ao invés de ter o seu crescimento maciço, é paralisado. Então nós vamos influenciando as pessoas, não com aquilo que eu acho, não com aquilo que eu penso. Um abençoado me disse, eu acho errado se reunir. É o que você acha, mas não é o que a influência de Cristo acha. E se eu deixar de me reunir pelo que você acha, embora eu goste de me reunir, eu deixo de ser influenciado por Cristo, que não proíbe, que não manda eu me reunir, mas que também não me proíbe. Eu deixo de ser influenciado por Cristo e entro então agora na sua opinião pessoal. Não posso fazer isso. Não posso dizer que você é obrigado a se reunir. Não posso dizer que você não deve, mas também não posso dizer que você deve. Eu prefiro deixar que o evangelho cause a influência e que você livre decida por si só. Afinal de contas, quem come carne, não despreze quem come legumes. Quem come legumes, não despreze quem come carne. Afinal, Deus tomou ambos para si. Só temos condições de discernir assim, de escolher assim, de agir assim, pautados na influência do evangelho, não de homens. Eu não quero ser um influenciador fora do evangelho. Eu não quero te influenciar a usar uma camisa metade preto, fosco, e metade goiaba cuscuz. Não, eu quero te influenciar a que você vivas o evangelho do Cristo ressuscitado, que você conheça a tua posição, que você saiba que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem nenhuma outra criatura pode te separar. Que você entenda que tu és um espírito revestido de carne. Eu quero causar esta influência e você influenciado, entendendo que você é um eleito de Deus, você discirna bem o que é melhor para você. Queres se reunir? Sinta feliz? Você já sabe quem você é. Não quer se reunir? Você já sabe quem você é. Está feliz assim? Amém. A influência do evangelho chegou na sua vida. Entendendo que você se reunindo não será mais abençoado. E você não se reunindo
não será mais abençoado do que quem não se reúne. A questão aqui é o que te faz bem pela influência causada pelo Evangelho de Cristo. Eu espero ter sido muito claro, porque ser influenciado por homens, por aquilo que eles acham, por aquilo que eles, sem comprovar no Evangelho. Ah, não, eu acho errado cortar o cabelo. É mesmo. Aonde está? Não, é o que eu acho. Mas o que você acha não deve causar influência mais em mim, porque eu não estou sob a influência. Eu não posso, eu não quero sofrer nenhuma influência intelectual por aquilo que um homem pensa, por aquilo que um homem acha. Eu já estou influenciado pela graça de Cristo. Que você desfrute desta influência da graça de Deus e que, olha, é a palavra que conduz você em perfeita vitória. Receba o meu grande abraço, o meu carinho. Hora do almoço, ela acabou de jogar o quiabo na panela com pé de galinha e tudo. Estou com a pimenta preparada. Um grande abraço. Até mais tarde, às 20 horas, ao vivo. E eu vou chegando bem de pertinho assim, ó. Beijo do GG, com pé de galinha e tudo.